Olá, eu sou o Felipe Nassau e hoje a gente vai conversar bastante sobre alongamento, aquecimento, flexibilidade, desempenho esportivos e todos os mitos e verdades que englobam esse tema que é bastante recorrente pra gente nas academias. Bom, eu sou o Felipe Feres Nassau, sou nutricionista e educador físico, trabalho aqui em Brasília, sou nutricionista clínico esportivo, trabalho como personal trainer, professor e palestrante. Sou presidente e diretor-geral do Grupo de Estudos em Ciências do Esporte Satras Esportes, diretor do Instituto Elimente e fui atleta dos 100 metros rasos. Bom, esse é o nosso site para quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, nossa produção escrita, né, nossos textos, ele fica aberto para vocês. E quem quiser também conhecer o nosso trabalho no Instituto Alimente, né, ou da nossa clínica de nutrição, fica à vontade também, o endereço é esse. E também o nosso apoiador do Instituto, né, a Ponto Natural. Bom, agradecer também o apoio da Academia Wordim, da 904 Sul, que está sempre dando a força pra gente. Bom, então com o início da ciência do esporte, né, e com a evolução dela, a gente vê cada vez uma maior atenção na segurança da prática esportiva. E com isso a gente tem vários fundamentos para a prática do aquecimento antes do exercício, né? Mas sobre os alongamentos a gente vê muita suposição. Então a gente vê prescrição atual. Então você vai para academia, vão te passar um alongamento antes do exercício. A gente vê jogador de futebol fazendo alongamento antes de entrar em campo. E como se o alongamento fosse indispensável para a realização de qualquer esporte, inclusive inclusive o uso deles após o exercício. Então isso aqui é bem mito mesmo, é bem mito. Então a gente vai tentar mostrar o porquê que esse mito acontece. Bom, então o aquecimento, o que ele é? Ele é uma prática de exercícios preparatórios, né, e são sempre similares ao exercício que vai ser realizado num treino, numa prova, só que em menor intensidade. Então, por exemplo, se eu vou fazer um supino, eu vou aquecer na esteira ou eu vou aquecer num supino com menos peso? Ou com o mesmo peso e menos repetições? Se eu vou fazer um agachamento, vou aquecer no agachamento. E se eu vou correr, eu vou aquecer na corrida, né? Então é isso que pra gente é bem óbvio. Às vezes a gente parece aquele prescrição padrão. 5 minutos de esteira antes do treino, mas a gente não vê muito o porquê disso. Bom, os alongamentos, eles são exercícios de permanência por um determinado tempo numa postura que o músculo solicitado se mantém na sua extensão máxima, podendo ter ou não uma força externa atuando para intensificar o alongamento, que é o que a gente chama de alongamento passivo, né? Onde alguém, uma máquina ou algum implemento está puxando o segmento para você. Bom, então a gente considera que o aquecimento ele é importante, não só importante, ele é fundamental, porque ele prepara o indivíduo para o esforço e melhora o desempenho e reduz o risco de lesões. O primeiro motivo pelo qual ele faz isso é o aumento de temperatura. Com uma maior temperatura, a gente melhora a condução do impulso nervoso até o músculo, que é o impulso que vem pelo neurônio e chega no músculo para a gente ter uma contração mais efetiva. Quando a gente tem uma menor viscosidade muscular, as fibras musculares diminuem o atrito entre si. Então você acaba tendo contrações musculares mais harmônicas, vamos dizer assim. E também a gente aumenta a liberação de líquido sinovial, que é o líquido que está relacionado com a lubrificação da articulação. Então, com mais lubrificação, você tem menos atrito entre as cartilagens e os ossos, e por esse motivo a gente consegue uma maior segurança. Então é importante fazer aquecimento. E melhora também a preparação mental e a concentração para a gente conseguir fazer um esforço um pouco maior. Então a gente considera que o aquecimento ele é bem importante mesmo. Bom, então como eu falei anteriormente, o aquecimento prepara o estado físico e mental para realizar a tarefa, e a ideia é que ele seja semelhante à atividade. Então se a pessoa vai correr, legal, vamos aquecer na esteira com menos velocidade, com menos inclinação ou por um tempo menor. Vou fazer, sei lá, um treino intervalo
intervalado, um treino de tiros, por exemplo. Então pode ser bem legal. Agora, se eu vou fazer um agachamento, como eu falei, eu vou usar o agachamento e não a esteira. Não faz sentido você ficar passeando na esteira antes da musculação, né? Até porque a gente sabe hoje em dia que o componente pliométrico da corrida pode diminuir a força e tal. Agora, por exemplo, se eu vou jogar um basquete, eu preciso necessariamente aquecer com bola, arremessando, fazendo salto, o salto com a bola? Não. A gente vê que para algumas modalidades o aquecimento baseado na força ou baseado na potência também pode ser legal. Então, por exemplo, na velocidade, então no 100 metros rasos, há algum tempo atrás havia atletas de elite que aqueciam fazendo agachamento com mais de 300 quilos, né? Então o levantamento olímpico também é uma ideia legal para melhorar a sincronia do sistema neuromuscular, os próprios saltos. Então tem várias maneiras que você pode desenvolver o seu aquecimento, desde que a gente saia de uma teoria coerente, né? E aí a gente entra no alongamento. Então o alongamento, antes do treino e competição, a gente não vê benefício. Por que a gente não vê esses benefícios? Porque ele não eleva a temperatura corporal, ele não diminui a viscosidade do músculo, ele não aumenta a lubrificação das articulações. Resultado, ele não substitui o aquecimento e nem complementa o aquecimento, não aumenta a segurança e não aumenta o desempenho esportivo. Bom, e aí a gente começa agora a entrar em revisões de literatura. Isso aqui foi tirado de um artigo, né? Traduzido, lógico. Não existem argumentos científicos que possam afirmar que uma sessão de alongamento aumente a segurança do exercício. Ponto. Então, é mito. Se eu não alongar eu vou machucar. Não, provavelmente você não vai. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, então a gente sabe que ele não prepara evito, que ele não compõe estratégia de aquecimento e que não reduz o risco de lesão imediata logo após a prática. Isso vale para a corrida e vale também para a galera que fica alongando antes da musculação. Então, marombeiro, não fica chateado não, cara. É assim mesmo, vai passar. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre desempenho e dores tardias, né? Bom, sobre a influência no desempenho, então se ele não melhorasse o desempenho, não haveria problema. O problema é que a gente vê que mesmo alongamentos leves, eles dão quedas de força. E se o alongamento for intenso, essa força cai muito. Então diminui o desempenho na musculação, no treino intervalado, numa prática desportiva mais importante. E tudo no esporte depende da força. Então você diminui a força, diminui as outras capacidades físicas também, porque a força é a capacidade base, né? E há algumas hipóteses para esse fato. Então a hipótese mais provável é que ocorra uma redução na condução dos impulsos nervosos para o músculo. Então, após o alongamento, você diminui a condução do impulso nervoso e por isso você acaba perdendo força e potência. Bom, outra finalidade do alongamento é evitar aquele que a gente sabe que é mito também, que é evitar a dor tardia, né? Então, tanto antes quanto após a sessão de treino, o alongamento não diminui a dor tardia, que é aquela dor, você fez a musculação, no dia seguinte fica dolorido, né? Então, a dor tardia é uma sensibilização ao processo inflamatório, que inclusive é fundamental à recuperação do músculo. Então, e ele vai acontecer sempre que tiver um esforço mais alto ou uma alta tensão devido a essas microlesões, que são essas pequenas alterações nas proteínas musculares. Então, vale lembrar que qualquer atividade física mais intensa vai causar microlesões, inclusive o alongamento. Então, a gente sabe que é no descanso que ocorre esse processo fisiológico que regenera as células, né? Deixando elas mais fortes para suportar um maior grau de esforço posteriormente. E isso depende do processo inflamatório. Então vamos lá. O alongamento, ele não aumenta a regeneração tecidual, ele não interrompe o processo inflamatório. E a gente sabe que você fazer um alongamento intenso no músculo fadigado, que já está com microlesões, principalmente se for um treino mais tensional, algo com mais potência, com mais impacto, a gente pode ter uma lesão nociva, né? Então, já entrando na flexibilidade e os reais propósitos e benefícios do alongamento. Bom,
Então, a gente sabe que as principais funções do alongamento são de promover o relaxamento e aumento da flexibilidade, e que o encurtamento é extremamente comum. E o encurtamento muscular impede movimentos naturais, como de agachar, por exemplo, principalmente o encurtamento dos gastrocnêmios, né, do tríceps sural, vulga panturrilha, né? Assim como a gente vê pessoas com muita dificuldade em movimentar os braços para trás. Isso vai levar a patologias posturais e dores. Então, não é que o alongamento não sirva para nada, é que ele está sendo feito de modo inadequado. Então, no caso dos encurtamentos, o alongamento mais o trabalho de força é a estratégia de tratamento adequada, né? E o alongamento pode e deve ser utilizado. Então, a gente também sabe que esportes de alta exigência você não vai conseguir uma flexibilidade extrema sem alongamento, como ginástica, como a corrida com barreiras e a própria natação. Então não há outra maneira de desenvolver a flexibilidade em tal nível sem fazer alongamento. Bom, então para aumento de flexibilidade a gente sabe que os alongamentos estáticos passivos, né, que são com força externa, são melhores do que os alongamentos ativos, né? Mas a gente não vê muita diferença em comparação dos métodos do alongamento passivo com aqueles métodos que usam contração isométrica antes do alongamento, que é o chama de 3S ou FNP, que é a facilitação neuroproprioceptora. E que implica no seguinte, então, por exemplo, aqui é o alongamento passivo, você está empurrando a perna em direção ao indivíduo, certo? No método FNP ou 3S, o que você faz? O indivíduo, você puxa a perna primeiro, a pessoa puxa a sua própria perna com a força da perna, faz a contração isométrica, enquanto essa pessoa que está segurando, na hora que ela relaxa a coxa, ele vai e empurra. Então você consegue uma graduação maior durante o treino, mas para o ganho de flexibilidade isso parece não ser tão efetivo assim. E a gente vê que para ganho de flexibilidade uma permanência de maior do que 30 segundos é necessária, mas ultrapassar 60 segundos não faz muita diferença. E também fazer séries adicionais de alongamento para o mesmo segmento parecem não ser tão efetivas também. Bom, então assim como na musculação a gente vê que para um bom resultado a gente precisa de um baixo volume de treinamento e que o exercício seja curto e intenso, né? Assim como na musculação. E assim como na musculação, o excesso de intensidade parece também não trazer muito benefício adicional aos treinos que já são intensos. Então o ideal seria usar os alongamentos na hora adequada, de forma que esses benefícios não atrapalhem os outros componentes do treinamento. Isso aumenta a segurança e aumenta a efetividade do programa de treinamento. Então a gente tem que entender que o alongamento também pode causar microlesões, e quanto mais intensos ou mais frequentes forem os outros treinos, menor tem que ser a frequência de alongamento. Então, por exemplo, se você faz um treino muito pesado de musculação de peitoral na segunda-feira, provavelmente você não vai conseguir alongar isso antes da quinta-feira, e se o alongamento também ficar intenso, não adianta você ficar alongando a pessoa toda hora, porque você pode até piorar a recuperação dela, dependendo do que você faz no alongamento, né? E já entrando na questão de musculação e flexibilidade, então dependendo de quanto você quer melhorar a tua flexibilidade, muitas das vezes a própria musculação pode melhorar. Então a gente tem comprovação disso já há bastante tempo. E exercícios com amplitude elevada, que podem aumentar a flexibilidade, como por exemplo o stiff, como por exemplo o agachamento profundo. Então a gente vê que aqui vai melhorar. Aqui você trabalha com uma angulação legal do joelho, uma angulação legal do tornozelo e tal. Então, esses exercícios são capazes de melhorar a flexibilidade, como o supino com alta amplitude também. Bom, então como a gente comentou, aparentemente essa questão do alongamento ter que compor as sessões de treino está muito mais relacionado ao senso comum, tanto de professores quanto de esportistas e de praticantes recreativos de exercício. Então a gente sabe que ele não evita lesões, que ele não melhora o desempenho, muito pelo contrário, ele dá quedas importantes de força, mesmo um alongamento mais leve, e com essas quedas de força você tem uma queda no desempenho neuromotor de qualquer valência física. Você perde velocidade, você perde potência, você perde
propriocepção, pode perder equilíbrio, então não parece uma boa ideia fazer alongamento antes de nenhuma sessão de treino, a menos que seja uma sessão de treino de alongamentos, né? Então talvez um alongamento mais leve para te preparar para um alongamento mais intenso, pode ser até uma boa ideia. Ele não evita dores tardias, então você não vai ficar dolorido não vai deixar de ficar dolorido no dia depois, porque deixou de fazer alongamento nem antes nem depois do exercício, mas ele cumpre sim uma função importante de relaxamento e principalmente para ganho de flexibilidade, que é fundamental ao esporte, não só o esporte de rendimento, mas uma própria musculação com pessoas que não conseguem fazer bons movimentos. Movimentos com amplitude adequados pode interferir na segurança e no resultado, então o alongamento ele é importante sim na grande maioria dos casos, mas também a gente considera que na saúde, então se a pessoa não tem flexibilidade para fazer um movimento de musculação, provavelmente ela também tem uma forma de andar que não é boa, ela tem uma forma de se movimentar que não é boa, e isso vai afetar a saúde física dessa pessoa, ocasionando dores e futuramente até alguns pensamentos, algumas incongruências importantes nas articulações. Então, a gente considera que ser flexível é importante e que a melhor maneira de você desenvolver a flexibilidade continua sendo fazendo alongamento. E aí, sobre alongamento, vale a mesma regra do que a gente fala em quase tudo de treinamento cíclico, corrida, musculação. Trabalhar com baixos volumes de treinamento e com altas intensidades. Isso parece ser uma chave determinante, colocar intensidade, né? E não precisa de tanto treino assim na hora que você começa a colocar intensidade no seu treinamento. E para saber jogar com isso, você tem que saber fazer na hora certa. Então, você vai fazer antes do treino? Não. Depois do treino? Não. Um dia depois do treino? Pode ser, depende de que treino que você fez. Então, saber trabalhar com a frequência correta. Então, se é uma semana que você treinou muito pesado na musculação, será que é bom jogar mais de uma sessão de alongamento na semana? Será que você precisa de 5? Será que todos vão ser na mesma intensidade? Então, para saber dosar isso dentro da equação que vai englobar todas as atividades físicas que você faz, você vai precisar de um profissional competente e que consiga te orientar. Bom, então finalizando o vídeo, quem gostou, puder dar uma curtida pra gente e compartilhar nas suas redes sociais, ajuda bastante a gente a manter a gratuidade desses vídeos, né? Manter essas videoaulas gratuitas. Então, quem quiser se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso canal, é esse aqui, youtube.com/FelipeNassau, ou o Trust Esportes, você acha o mesmo canal. Quem quiser contratar algum curso ou consultoria, o contato é o www.trustesportes.com.br. E quem quiser conhecer o nosso trabalho relacionado à nutrição, institutoalimente.com.br. Quem quiser me seguir nas redes sociais e ficar por dentro do que a gente coloca, às vezes divulgando alguns vídeos de forma mais didática, ou então às vezes colocando alguma informação mais atual, Facebook/Felipe Nassau e o Instagram @Felipe Nassau. Agradecer o apoio da Academia Wordim, da 904 Sul, Brasília, e a Ponto Natural da 215 Norte, Brasília também. Então, finalizo por aqui, deixando o meu grande abraço para todos vocês e o meu muito obrigado. Até mais. E essas são as nossas referências. Quem tiver interessado, só baixar o texto na íntegra no nosso site.